Pessoal, hoje eu estou recebendo aqui no meu perfil um grande amigo, camarada, Eduardo Coelho. Ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PT e a gente vai conversar sobre vários assuntos, sobre a conjuntura do Estado do Rio, sobre a conjuntura nacional e sobre um livro que ele vai lançar sensacional, mas isso vai ficar para o fim. Eduardo, como é que você está vendo esse momento do Rio de Janeiro? Você é candidato ou pré-candidato a deputado federal? Estadual. Desculpa, estadual. Como é que você vê aí esse momento do Rio de Janeiro? Em que a gente pode melhorar? Como você pretende atuar caso consiga, né, se eleger, primeiro consiga, né, ser o candidato, indicado pelo PT e conseguir se candidatar, se eleger? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer aqui a oportunidade, o espaço que você está abrindo, agradecer às pessoas que te acompanham, teus amigos, tuas amigas que assistem os seus vídeos. Um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Bem, eu tenho, como você falou, eu sou professor de História da Rede Pública Estadual e Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou diretor do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais do Estado da Educação, profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro. Sou diretor licenciado, coordenador geral da Regional 1, que abrange a região da Zona Sul do Rio de Janeiro, Centro, Benfica, São Cristóvão, Caju, uma área enorme da cidade do Rio de Janeiro. Né? Uma área central. Mas eu vejo com otimismo, com uma perspectiva de muita garra, muita vontade de luta, porque está na hora da gente dar uma virada no estado do Rio de Janeiro. A gente vem de algumas administrações que não tiveram muito êxito em vários aspectos, e a gente está aí caminhando, né, junto com o companheiro Freixo, que também é um professor de História, então tem toda essa sensibilidade, afinidade, né, isso, para a questão dos direitos humanos, da população. Qual seria seu foco? Da população mais pobre. Onde você pretende trabalhar se vê um problema maior na cidade? Olha, Sander, eu construí minha trajetória militante desde o primeiro ano do governo Brizola, 1983, quando eu estava no Exército Brasileiro, prestando serviço militar, como todo jovem faz, e ali a gente viu uma postura de enfrentamento. Eu tinha uma postura quase como se eu fosse um sindicalista. Você era um soldado rebelde, mas exato, pro lado do bem, ao contrário do nosso presidente, isso, né? Que queria soltar bomba. Tanto é que eu acabei me tornando uma pessoa muito popular no Exército. Eu que tenho uma baixa estatura, tinha companheiros muito mais altos do que eu, e eu era querido, porque eu acabava comprando o barulho de todo mundo. Eu via as injustiças e eu não conseguia ficar calado. E aí as punições iam se avolumando. E quando eu saí, foi um ano também de muita leitura. Eu tinha ali uma meia dúzia de amigos que eram mais afinados com a esquerda e a gente trocava leituras. Tanto que o primeiro livro que foi escrito sobre o Lula, o Metalúrgico, Anatomia de uma Liderança, do jornalista Mário Morel, eu adquiri esse livro e li ali, em 83. O livro tinha sido publicado em 81. Então, eu já acabei me tornando, assim, eu já era curioso sobre a figura do Lula. Desde 79, adolescente, e aí no Exército eu li esse livro, aí eu comecei a ter simpatia maior pelo Lula. Aí eu saio do Exército em 84, me deparo com aquela campanha maravilhosa das Diretas Já. O Lula foi uma das principais lideranças daquele movimento, e ele esteve muitas vezes no Rio de Janeiro. Teve até uma passeata que eu o vi de perto, então um garoto, então aquilo começou a criar um certo fascínio. Mas aí, em 86, na campanha do Gabeira, PT-PV, eu acabei ficando ao lado do Partido Verde, porque eu sentia que tinha assim, um certo ranço machista, um pouco homofóbico em alguns companheiros da esquerda. Então isso acabou me aproximando do PV. Fiquei muito tempo no PV, ajudei, participei da fundação e tal, mas nas candidaturas presidenciais... Foi colega do Gabeira, né? Sim, sou amigo do Gabeira, fui muito próximo. Como é que você vê essa mudança dele, assim? Eu respeito, lógico, ela não me agradou, mas eu acho que ele tentou fazer uma virada de rumo muito brusca. Ele arriscou e acabou não dando muito certo,
né? E foi contemplado, né? A direita ela precisava de quadros nesse período do governo Lula. Você acha que a direita assim, se aproveitando do passado? Ele tem um talento, do passado dele como guerrilheiro até ser um porta-voz, digamos assim, da grande mídia, né? Está ali representando de alguma maneira. E até para pegar na contradição da esquerda. Os interesses da grande mídia. Né? Exato. E tanto que, se a gente observar naquele período ali, 2004, 2005, 2006, a mídia ela também dá uma visibilidade maior ao Gabeira, o que possibilitou que ele tivesse uma votação expressiva em 2006, que o catapultou para uma candidatura à Prefeitura do Rio, né? Então ele meio que ficou sem espaço de um lado, o outro lado viu, ele tem lá os seus talentos, obviamente, claro. Então ele acabou tendo um direcionamento. Agora ele chegou perto da Prefeitura, mas acabou não... E aí já na candidatura do governo, quando ele concorreu com o Cabral, ele já teve uma votação bem mais reduzida do que a que teve em 2008. Mas na minha trajetória, você perguntava sobre temas, temas que você pretende focar, né? Vamos ser objetivos. Apesar de eu ser professor, dirigente do CEP, né, eu não me restringirei à questão da educação. Eu venho do Partido Verde, então... essa semana eu estava conversando com uma companheira, até com o Gabeira, eu visitei a primeira ONG em defesa dos direitos dos homossexuais, ainda nem existia a sigla LGBT, que foi a ONG Atobá, que tinha sede em Realengo, se eu não me engano ela foi fundada em 95. E eu costumava acompanhar o Gabeira, então é uma questão sensível, a questão da mulher. Eu participei do Fala Mulher na campanha de 86, então sempre tive uma postura pró-feminista, ao lado das companheiras mulheres, trazendo esse tema nas aulas, nos debates dos quais eu participo, a questão do meio ambiente, a questão dos direitos humanos. Então eu acho que a gente tem, de acordo com essa trajetória militante bem longa, ela também é diversa, ela é vasta. E eu acho isso enriquecedor e importante para você levar isso para a LERJ. E ao mesmo tempo, como você me conhece, eu sempre fui caracterizado por um estilo assim muito combativo, muito intenso. De enfrentamento. Como é que é? Como é que você imagina, como é que você vê a LERJ, que assim, quem vê de fora assim, percebe ali muito esquema, a coisa assim meio... Eu acho que a própria experiência como militante de décadas, isso é importante. Não adianta uma pessoa hoje ganhar uma popularidade muito rápida na internet, é uma pessoa que nunca participou da vida política, e não adianta ela elaborar um discurso muito bem montado, porque na hora que estiver lá dentro, se estiver lá dentro, a sua experiência pessoal vai contar. E aí você pode estar cercado de bons assessores, mas você não teve uma raiz, uma trajetória de vida militante na política. Então eu acho que nesse aspecto a gente observa aí algumas candidaturas que não têm essa visão, não tem essa multiplicidade de bandeiras e de leituras que a gente tem, né? Que a gente tem por quê? Porque a gente está na luta há muito tempo, a gente não é uma fabricação da internet. A internet ela é importante, sim, como um veículo de comunicação para você estreitar e diminuir as diferenças, aproximar. Mas a internet ela não tem a capacidade de operar milagres. E isso é muito... Eu fico preocupado, porque, inegavelmente, existem pessoas que, nesse aspecto... O que você quer dizer com isso? Quer dizer, o importante é estar na rua. Assim, foi assim a sua trajetória? A minha trajetória foi na rua. E se você pegar o presidente Lula, ele agora no Nordeste, ele falou exatamente isso. Eu nasci na rua. Porque tá essa coisa aí do outro lado falando que o Lula não está na rua. Você vê a manifestação em Natal, milhares de pessoas. Então isso é balela, né? Porque a gente não vai entrar nessa pilha. Então nós somos da rua, nós somos da militância. Tanto que eu falei aqui das diretas para cá, uma militância intensa. A gente nunca abandonou. Tanto que lá na minha militância no PV eu cheguei a ser dirigente nacional, mas com essa cara de militante de base. Tanto que numa eleição
do PV, o Juca Ferreira, nosso companheiro, que foi ministro da Cultura do governo Lula e governo Dilma Rousseff, né? Primeira vez que a classe, uma categoria, fez abaixo-assinado para manter um ministro, que foi o Juca. Então, uma vez o Juca foi candidato e me escolheu entre aqueles que iriam discursar para defender a sua candidatura. Foi até em 2003. Por quê? Com essa cara que a gente foi criando da militância de base. Quando começou a crise, Sander, de 2015, que derrubou a Dilma, eu costumava dizer que a gente tinha que, e precisava, e precisará fazer a disputa política da sociedade. Então, aí eu reforço isso que eu estou falando para você, que é importante nós elegermos parlamentares que tenham a política na sua plena experiência de vida. Não adianta você, eu cheguei agora e tal. Rua. E de rua, sim. Pessoas que a gente vai precisar fazer isso. A conscientização, criar os comitês, levar a mensagem política do que foi os mandatos do presidente Lula e do que será desse novo mandato que nós vamos conquistar no dia 2 de outubro, se Deus quiser, já no primeiro turno. Essa luta, né? Então, essa experiência de militância, de garra, de sala de aula, de chão de fábrica, eu tenho experiência sindical em luta de metalúrgico em Volta Redonda, de ter passado mais de uma semana numa eleição divisora de águas em 1995, quando eu defendi a CUT e a gente foi participar de uma eleição contra a força sindical, uma eleição histórica, uma greve histórica dos bancários, que eu era bancário em 1988, nosso sindicato era presidido pelo companheiro Ciro Garcia e a gente fez uma greve de 8 dias só dos bancos privados, fazendo piquete. Então toda essa experiência, ela é importante, sabe? Ela tem um valor e a gente vai poder levar, porque o importante, Sander, não é apenas a gente ocupar um espaço na LERJ, é a gente saber ocupar esse espaço. Não adianta você ficar apenas propondo uma lei aqui, outra ali, mas você tem que dar um sentido político para esse mandato. Você tem que estar na rua, você tem que estar na base, você tem que fazer o canal. Vamos eleger o governador Marcelo Freixo, nosso também companheiro, professor de história. Vamos eleger o presidente Lula. Um deputado estadual, ele tem uma função básica de também fazer essa interlocução com a sociedade, com a militância da base, falando do nosso governo futuro, governo estadual e governo federal. Então, você sabe muito bem que quando o presidente Lula esteve encarcerado, eu me desdobrei e viajei muito pelo Brasil, não só para Curitiba. Garanhuns, né? Eu fui até a Garanhuns, na casa em que o presidente Lula nasceu, estive em São Borja, na terra dos presidentes, presidente Getúlio Vargas, presidente João Goulart. Em Curitiba você foi inúmeras vezes? Inúmeras vezes. Curitiba tem inúmeros amigos de Curitiba e inúmeros amigos que fiz em Curitiba, de várias regiões do Brasil. Então, o livro, ele vai narrar toda essa trajetória militante, desde as diretas já, desde esse período meu no Exército, quando eu fui preso algumas vezes. Qual o nome do livro? Tem? Por enquanto é uma surpresa. Pode falar? Pode. Pode falar? Pode. O livro é Lula Vale a Luta. Maneiro. É o nome do livro. Uhum. E abarca todo esse período da sua experiência nessas viagens todas que você fez em Curitiba. Em Curitiba e toda essa experiência anterior também. Eu me movimentando como um ator político, como eu falei para você, eu além de participar da fundação do PV, eu cheguei a ser dirigente nacional do PV, tive inúmeros grandes amigos, o saudoso Domingos Fernandes, que eu conquistei definitivamente quando eu fiz uma viagem de ônibus do Rio de Janeiro a Maranguape, que é vizinha de Fortaleza, no Ceará, que foram exatos 49 horas de ônibus. O Domingos Fernandes foi um dos homens mais perseguidos e torturados pela ditadura, e ele era o lugar-tenente do Carlos Marighella, ele era o comandante militar da ALN no Rio de Janeiro. Então era o homem de confiança, o Domingos que entregava os recursos oriundos das expropriações bancárias na luta guerrilheira. Então,
eu falei aqui do Juca, falei do Gabeira, falei do Domingos Fernandes, do Serquis. São companheiros, alguns já foram, mas são companheiros que contribuíram muito na minha formação política. Então é o que eu falo para você. Isso é uma experiência que a gente acredita que não pode ser desperdiçada. É uma experiência de vida, de trajetória, que você não encontrará na esquina com qualquer candidatura. E em relação a esse período da prisão do Lula, dessas viagens que você fez, qual a atmosfera que você encontrava ali? As pessoas tinham esperança, eram otimistas em relação à soltura dele, porque quem estava de fora imaginava, cara, vamos prender o cara para sempre. Isso. Foi uma surpresa até, assim, a soltura dele 1 ano e meio depois, é muito tempo, mas assim... Sander, você tá falando isso, nesse exato momento eu estou arrepiado e fiquei emocionado, porque você, tocando nesse assunto, você me traz lembranças maravilhosas. Eu posso afirmar, Sander, para você e para os nossos amigos e amigas que estão nos vendo, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu soube que o Moro tinha pedido a prisão do Lula, naquele exato momento eu botei na minha cabeça, eu vou dedicar minha vida na luta pela libertação do Lula. Tanto que eu prevendo esse momento, eu estive com o Lula menos de um mês. Eu estive com ele no dia 16 de março, quando ele lançou o seu livro, A Verdade Vencerá, no Sindicato dos Químicos em São Paulo. Provavelmente eu era a única pessoa do Rio de Janeiro lá e fui especialmente para poder abraçá-lo, para poder conversar com ele e transmitir a minha energia positiva, que é forte, e falando, Lula, nós estamos juntos até o final, aconteça o que acontecer. Então, quando veio o pedido de prisão, aí eu botei isso na cabeça, eu vou me dedicar totalmente, intensamente, eu vou ter que trabalhar, tudo bem, eu dou aula, e quando eu não estiver trabalhando, eu vou estar em Curitiba. Eles tentaram tirar o Lula até e levar para um presídio em São Paulo. Agora a cidade me falha a memória. Mas eu até gravei uma mensagem na época e falei, não adianta, onde colocar o Lula nós estaremos numa luta guerrilheira pacífica, mas guerrilheira, persistente, resiliente. Poderia botar no Oiapoque, no Chuí, onde fosse, no local mais distante, nós iríamos. E aí, mais objetivamente na tua pergunta, foi uma coisa maravilhosa você conhecer, a gente estava ali unido por uma dor da prisão do Lula, mas foi uma coisa fantástica, a solidariedade, a fraternidade, a irmandade que foi construída em Curitiba é de emocionar. Então a gente tem um carinho enorme, eu passei o meu Natal longe da minha família, o meu Réveillon longe da família, mas consciente que eu estava fazendo a coisa certa. Encontrei lá o Fábio, o Lulinha, que é o filho do Lula, e abracei ele, a gente estava emocionado. Então, foi uma coisa linda, sabe, Sander? Você viver aquilo, todo mundo... A solidariedade do povo de Curitiba, a gente não pode deixar de esquecer o acolhimento que o pessoal de Curitiba, eu guardo um cobertor fantástico, lindo, que me esquentou, eu dormi na rua, a gente sofreu retaliação dos moradores do bairro de Santa Cândida, sofreu, mas a gente recebeu muita solidariedade, a gente recebeu muito calor humano, a gente conheceu gente de todo o Brasil, Sander, era fantástico. Um companheiro Dida, que os caras vieram de Itabaiana, no Sergipe, numa Kombi, viajaram cerca de uma semana na Kombi, a Kombi quebrava. Então você tem histórias fantásticas que estarão registradas no livro. Isso. Histórias de vida, histórias... Nosso amigo Luiz, que era segurança, foi demitido. Então o cara, numa desesperança, ele se jogou, ele saiu do oeste do Paraná de bicicleta, ele levou 5 dias do oeste do Paraná até chegar em Curitiba. Ele já não tinha... Ele foi se entregar para participar da luta. Muita gente, Sander, que não tinha experiência de militância partidária, mas estava lá. Isso eu vi em São Bernardo e fiquei parado, emocionado. Por volta das 17 horas do dia 7 de abril, pessoas comuns, Sander, não eram militantes. Os militantes já tinham ido embora pela voz de comando do Lula. E as pessoas desesperadas não querendo deixar o Lula se entregasse. E as pessoas brecando. Aquilo foi lindo. Uma emoção enorme. As pessoas gritando, chorando.
pessoas comuns, crianças, adolescentes, idosos. Eu vi aquilo, eu fiquei parado, sem saber. Falei, que isso Lula é amado. Isso aí faz toda a diferença entre a esquerda e a direita. Totalmente. Você não vê isso, né? Não vê. Cara, se amanhã o Bolsonaro for preso, eles vão, ó... Novamente estou arrepiado, Sander. As pessoas trazendo alimentos. A gente da esquerda, a gente nunca passou fome em Curitiba. Nunca. A gente passou frio, teve chuva, dormiu na rua, cansaço, a gente foi xingado. Teve de tudo, mas fome, nunca. Nunca passamos fome, porque a esquerda tem esse espírito de solidariedade, de irmandade, de união. Então a gente montou o acampamento Marisa Letícia, que era uma coisa fabulosa. Sofremos o atentado, nosso companheiro Jefferson levou um tiro e teve risco de morte, né? Os fascistas ficavam incomodados, porque é uma luta tão bela, Sander, que as pessoas ficam incomodadas. Quem é alimentado pelo ódio não consegue ver a beleza do amor e da paz, não vê, da fraternidade, da solidariedade. Nós somos um país de 213 milhões. A gente não pode governar o país para 30 milhões de pessoas, Sander. A gente tem que governar para todos. As oportunidades têm que ser para todas. Esse país foi calcado na violência, na exploração. A gente tem que virar essa página da história. E o Lula deu já essa prova nos governos que fez. E é uma sumidade, é uma unanimidade no exterior. É impressionante como a direita tentou desconstruir isso e não deu certo. Não deu certo. A coisa era tão forte. Que está voltando. Está voltando e está voltando com força total. Tanto que existe muita possibilidade da gente poder ganhar no primeiro turno. Tem uma pesquisa que diz que há dias atrás a nossa chance de primeiro turno eram 17% e agora aumentou para 32%. E pode ser que aumente numa próxima pesquisa. Entendeu? E quando a gente iniciar o processo de rua, que aí a esquerda sempre foi poderosa na sua militância, na sua comunicação combativa, a gente sabe que o pessoal do lado de lá está em crise, porque as coisas, eles estão sem discurso. Sem discurso, o presidente é um incompetente, um inepto, não tem discurso, não tem fato político, não tem nada que se apresente. Então eles vão ter que ficar vivendo os fake news, só que boa parte da população já percebeu, já está vacinada para a questão das fake news. E aí falar em vacinada, tem a questão da vacina, da Covid, que foi um desastre total. O mundo vê isso, o mundo está de fora. E agora então, essa questão lá das mortes do higienista, do Dom Filho... Não, isso é de uma desumanidade que não tem tamanho, né? A maneira como ele se expressou. A gente aqui... Tem a digital dele ali, não adianta, né? Tem porque é aquela coisa quando se falava lá na época do AI-5, né, que aí você vai empoderar o guardinha da esquina, né? Exatamente. Então quando ele faz esses discursos do tipo, era uma área isolada, eles estavam numa aventura, eles não deviam estar lá, pelo amor de Deus. Ele está endossando, tirando dele. Ele está querendo culpabilizar a vítima. Isso é que é triste. É triste a gente ver. Mas é a cara dele. É a cara dele, ele nunca enganou a gente, principalmente a gente aqui do Rio de Janeiro, que já sabia, né, desde 88. Nossa. Até porque ele não tem lei nenhuma que beneficiasse os militares. Eu falo isso para amigos militares já há décadas. Eu falo, amigos, esse cara não tem lei nenhuma que beneficie vocês. Ele tem discurso. Discurso é palavra o vento leva. Bobó, né? Entendeu? Então, a animação é muito forte, porque a gente está numa quadra histórica que está muito favorável. Eu acredito até que a gente pode iniciar um processo de uma política de massas, que a gente possa... Aí vai ter que ter um trabalho político de conscientização. Isso faltou pouco. Faltou, E aí, bastante. E aí é mais, Sander, um ingrediente que a gente coloca para a gente poder escolher um bom representante parlamentar, essa experiência, essa capacidade de a gente fazer esse trabalho de base, de politização, de conscientização nos diversos segmentos da sociedade. E aí a experiência que a gente tem, não só como professor de história, mas também como militante político, ela é fundamental. Porque você não adianta estar cercado de um amigo aqui, um assessor,
porque a linha da direção, da diretriz, vai ter que partir de você, né? Por isso que você está pleiteando um cargo, você está pleiteando tornar-se uma liderança legitimada pelo poder popular. Sim. Lógico que você pode constituir uma votação astronômica por alguma visibilidade, mas ter essa deficiência, que você não vai comprar aqui ou ali. É importante essa comunicação, né? Exato, e mais uma vez, lógico, por isso que eu te agradeço e agradeço aqui os seus amigos, suas amigas, se puderem compartilhar esse vídeo para que a gente possa ser mais conhecido. A intenção é de publicar o livro, infelizmente a gente não vai conseguir para esse ano, mas a ideia é tornar essa história cada vez mais pública, porque materializada, E como você sabe também, Sander, a gente faz uma militância aguerrida, combativa, mas também com paixão, com poesia, com alegria, e isso é importante, por quê? Porque é a nossa cara, é a cara do povo brasileiro, e as pessoas gostam, elas se veem representadas. Você falava de Curitiba, eu estava em Curitiba, eu fazia as viagens, era muito bonito ver as pessoas daqui da nossa cidade do Rio de Janeiro falando, você me representa isso, aquilo, legal. E a gente nunca desanimar, sempre estar com um sorriso na boca, uma alegria, por mais difícil que seja o momento, o bom combatente tem que ter essa força. E a gente se inspira muito no Lula, porque o Lula é isso. Então o Lula teve preso e era até engraçado que o pessoal que ia visitar o Lula entrava triste, o Lula que levantava o humor e o astral das pessoas que iam visitá-lo. As pessoas saíam fantásticas. Pô, o Lula é fantástico. Eu entrei triste e ele que estava animado. Saía maravilhado. Agora me dizer uma coisa. Eu tinha esse papel lá em Curitiba também. Às vezes pegava um companheiro ou outro que estava triste, eu falava, vamos lá, que amanhã é outro dia e nós vamos vencer essa batalha. O impressionante assim, que a gente observa é que depois que ele saiu da prisão, parece que o Lula se empoderou ainda mais. Ele conseguiu assim, uma coisa absolutamente fantástica, que foi assim, ganhar uma visibilidade ainda maior, um respeito ainda maior mundial. Sim. Você vê ele sendo recebido pelo Papa Francisco, você vê ele sendo recebido pelo Macron, que é um cara de centro-direita, entendeu? Estendendo o tapete vermelho para ele, na sede do governo francês, e os bolsominions, eles não entendem isso. Não entendem. Tem uma coisa legal, Sander, que você tocou, que eu acho interessantíssima. Eu observava bem, eu olhava, eu aprendi que na vida a gente tem que tirar lição positiva de tudo. O Lula sabe disso também, tanto que ele tirou muita lição positiva do tempo que ele estava encarcerado. Então, preste atenção, Sander, você sabe disso. O Lula saiu mais espiritualizado e mais intelectualizado da cadeia. Exatamente. Porque ele pegou aquele momento, o Lula é fantástico, estudou muito, leu muito e se espiritualizou. E nós, na vigília Lula Livre, nós tínhamos todo domingo, por volta das 18 horas, o ato interreligioso. Então a gente fazia ali um momento ecumênico em que várias tendências religiosas se abraçavam, se emanavam numa mentalização da melhora da vida do nosso país. Porque, na verdade, Sander, a prisão do Lula, eles estavam prendendo todos nós, eles estavam prendendo a nossa esperança, nosso grito de liberdade. A própria democracia. A própria democracia. Que usando todo o mecanismo jurídico, né? Sim. Para criminalizar quem estava ali. A política. Quer dizer, um símbolo da luta de um povo por um país mais inclusivo, um país mais democrático, um país em que as pessoas tivessem mais oportunidade, e tudo isso estava sendo preso. Tudo isso na figura do Lula. E é interessante que a gente tinha lá o ato interreligioso, e era muito bacana, porque as pessoas, né, comungavam as várias vertentes religiosas, né? Umbanda, candomblé, religião católica, os evangélicos, os judeus, os muçulmanos. Isso era uma coisa linda, todo mundo junto, praticamente todo domingo. E depois que o Lula, durante ainda a prisão do Lula, eu acho muito bacana mencionar, o jornalista Mauro Lopes fez uma organização, muito legal isso, em forma de um livro, que é Lula e a Espiritualidade, com a fala de vários, a monja Cohen, né, budista,
com a fala, textos de várias lideranças religiosas. Né? Leonardo Boff, provavelmente. O Boff, Frei Beto, e uma única foto... O padre Júlio Lancelotti. Lancelotti, e uma única foto no livro, que é o Lula numa pose assim, né, como se ele fosse quase que um frei, um padre, lá na igreja das ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, local, por sinal, aonde eu fui visitar nesse período em que o Lula estava encarcerado. Quando eu fui visitar São Borja, São Miguel das Missões fica 2h30 de São Borja, porque eu encarnei, Sander, como ninguém, e você sabe disso, eu encarnei uma frase que me tocou muito no discurso histórico do Lula em São Bernardo, no dia 7 de abril, quando ele diz: e vocês vão ter que andar por esse país, e é todo dia. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, eu vou andar esse país o máximo possível, sempre de camisa vermelha do PT, ou camisa vermelha com o rosto do Lula, sem medo de ser feliz, sem medo de retaliação, de violência, nada. Porque aí você incorpora uma energia, se encoraja, você se encoraja. E o bacana, Sander, eu fiz muita amizade, pessoas que me viam na rua, até no meu bairro, ou em outras cidades, que me viam uma intensidade de camisa vermelha. Às vezes as pessoas me perguntavam, pô, você não tem medo, não? Se eu usar, eu falei, não tenho medo. Então, nunca te aconteceu nada? Nunca me aconteceu nada. É ruim de te encarar, né? Até bravo. Não, também, né? Eu tenho poesia. Esse aí foi chefe de torcida organizada. Não, só participei. Só. Não era indigesto. Não, você não pode brincar. Inclusive, quando vocês virem por aí um bandeirão, tricolor, um bandeirão do PT, um bandeirão do Lula, é uma criação nossa, porque a bandeira, já que você tocou nesse aspecto mais... Tem um simbolismo também. A bandeira tem um simbolismo desde as épocas mais remotas, na Idade Média e tal. A bandeira, né? a bandeira, Sander, ela é o símbolo pátrio número um. Número um. Ela significa muita coisa em todos os lugares, e nas nações e, lógico, nos clubes de futebol, nos partidos políticos. Ela é um fator de identidade. Identidade muito forte. Então a ideia nossa... Eu tive preso na última eleição de 2020 porque eu estava com uma bandeira de estimação de 1 metro. Eu não estava importunando ninguém por causa da Covid, então eu estava com uma ânsia de liberdade, então eu queria balançar a bandeira. Aí uma pessoa me acusou para a polícia de que eu estava fazendo boca de urna. Não estava fazendo boca de urna. Mas tudo bem, aí fiquei 3 horas lá e acabei perdendo minha bandeira, porque eu teria que voltar no dia seguinte, e eu me recusei a voltar na DP no dia seguinte, onde eu tinha sido detido, a minha avaliação injustamente. Aí eu perdi minha bandeira de estimação, aí eu botei na cabeça, perdi uma bandeira de 1 metro, tudo bem, agora eu vou ter uma de 5. E aí fiz uma bandeira de 5 metros, uma bandeira do PT e uma bandeira do Lula. Né? E a gente inaugurou, o pessoal está gostando, está fazendo sucesso. Porque é uma coisa que a gente, eu gosto de futebol, né? Uma coisa que a gente se aproxima do Lula. E, Sander, uma coisa que quando eu era bem jovem, lá no início dos anos 80, que eu comecei a ficar curioso no Lula e me dá um certo fascínio, era essa coisa dele trazer o futebol para o linguajar. Porque eu pensava, pô, como é que os políticos, o Brasil é o país de futebol, o povão brasileiro gosta de futebol, nós gostamos de futebol, nós somos povão também, eu sou povão. E como é que os grandes políticos não falam de futebol? Tem uma parte da intelectualidade também tem um certo ranço, um certo preconceito, tudo bem, que eu acho que não tem cabimento, mas eu entendo. E o Lula não, o Lula vinha com as suas metáforas futebolísticas, existem até estudos sobre a utilização das metáforas futebolísticas no discurso do Lula. E a gente vai estar fazendo essa proximidade também no livro, porque eu acho que dá um tempero e dá uma brasilidade, dá uma coisa inédita nos livros que foram escritos sobre o Lula. Então a gente vai estar trazendo esse tempero. E a bandeira, Sander, ela tem uma comunicação muito fantástica, muito imediata. A gente está na rua, eu estou com a bandeira e as pessoas vêm conversar, querem brincar, querem balançar a bandeira, sabe? Elas
elas querem tirar foto com a bandeira, e até autoridades. Nosso querido André Siciliano ficou apaixonado. A gente estava lá em Niterói, ele estava no palco, ele desceu do palco, ele desceu, pegou a bandeira, queria balançar a bandeira, queria tirar uma foto com a bandeira. Então foi muito legal. Ele é nosso candidato ao Senado. Então você vê como é que a bandeira ela traz o Leonel Brizola, a Mônica Benício, o Neto, a Mônica Benício do PSOL veio também querer balançar a bandeira. Isso é muito bacana. Que é um lance assim lúdico, a pessoa brincar e tal. Agora, assim, para a gente dar uma fechada aqui, dá um recado final assim o que você diria para o público, para o eleitor, para quem está agora, né, vendo nessa eleição de 2022 a perspectiva de uma mudança não só, né, na presidência, mas deputados mais progressistas, senadores. Isso é muito importante, ter uma bancada forte tanto no plano estadual como no plano federal. Sim, eu confio muito, eu acredito que a gente vai ter uma vitória, se possível, no primeiro turno com o Lula, e vou dar uma força enorme também para o companheiro Freixo se tornar governador. Então estou colocando a minha experiência, a minha garra, a minha luta, a minha alegria à disposição das pessoas. Então eu acho importante que a gente continue um trabalho de base, um trabalho de comunicação, não apenas aquele trabalho que é fundamental, o trabalho do parlamentar, de elaboração de leis, de questionamento dos governos, né? Principalmente quando nós somos oposição, né? Então, mas aí a gente tem que ver como vai ser o cenário. Então eu estou montando aqui para você um cenário positivo, de nós termos a vitória federal e a vitória estadual. Então, eu que sou um cara acostumado a viajar muito pelo Brasil, viajar pelo estado do Rio de Janeiro, eu viajei muito, eu fui da executiva estadual do Partido Verde, então eu rodei municípios que talvez você só tenha ouvido falar, Laje do Meriaé, Varriçai, municípios pequenos, municípios que as pessoas... E isso era legal porque o pessoal me via, né, com aquela cara, o cara da cidade grande, mas eu estava lá, junto com os companheiros. Então isso é importante. Então eu peço que as pessoas avaliem todas essas coisas que são importantes amanhã para a gente ter um mandato combativo, um mandato construtivo, um mandato que possa não só levar as nossas bandeiras históricas ao lado do movimento negro, ao lado dos LGBTs, ao lado do movimento feminista, dos ecologistas, do qual eu faço parte, dos professores, dos bancários, que fui bancário, dos metalúrgicos, que a gente teve uma luta bonita com os metalúrgicos. A gente tem muita bandeira, mas o fundamental é também a gente dar suporte político para o nosso futuro governador Freixo e para o nosso presidente Lula. Então, aí, Sander, é que eu falo para você e para os nossos amigos e amigas, que essa experiência adquirida ao longo dos anos, ela é fundamental, porque a gente já sabe mais ou menos por onde ir, qual é o caminho das pedras, porque a gente esteve ao lado do Lula, Sander, no pior momento da vida do Lula. A gente não abandonou o Lula. Então, hoje, é mais fácil você estar ao lado do Lula, mas claro, quando a gente teve ali 2018 e 2019, né, 2016, 2017, era pouca gente. Você não tinha muita gente, até da nossa cidade, infelizmente, mas você não tinha muita gente. Então, isso eu considero fundamental até para a gente poder fazer essa disputa política da sociedade. A gente tem que amanhã chegar para o nosso povo e mostrar, olha, está sendo feito isso, isso, isso. Por quê? Porque tem um governo que tem vontade política de fazer e parlamentares que vão dar sustentação de base. Para você dar sustentação de base, não adianta você só ser o famosinho da internet. Isso aí muita gente hoje você pega ali um canal, você tem uma facilidade, você faz uma linguagem simpática que seja agradável, mas e aí? E a raiz? E a consistência? É isso que você vai proporcionar. É isso que eu vou proporcionar. É uma história que muito candidato não tem, e a gente construiu com muito trabalho, com muita humildade, com muita dedicação. O Brasil precisa disso, de gente dedicada, de gente que tem assim essa entrega, e eu sempre tive. O cara não é brincadeira não, né? A gente podia ficar aqui até amanhã conversando, mas Eduardo, te agradeço aí. Eu que te agradeço. Tá, por ter vindo aqui à minha casa pra gente bater esse papo, foi muito legal. Você é um cara que eu admiro muito, tem um carinho e uma amizade
muito grande. A gente Ah, vai isso estar é junto aí. verdadeira. A gente vai estar junto aí nessa luta. Valeu, Sander. Um abraço. Tchau, Tamo pessoal. junto. Lula presidente.